Nós passamos de imediato a palavra aos oradores inscritos. Primeira oradora inscrita, a senadora Ana Amélia. Desculpe, senador Ferraz? Não, senadora Ana Amélia. Cara presidente João Moraes, caras colegas senadoras, deputadas, cara secretária executiva do Ministério para as Política para as Mulheres, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o esforço pessoal que a senadora Ana Rita, como relatora desta CPMI da violência contra a mulher, realizou, dedicando parte da sua agenda parlamentar a visitar vários estados, colhendo as informações nos órgãos competentes. Eu queria também agradecer a ela a investigação feita no meu estado, Rio Grande do Sul, onde apareceram pelo menos 3 cidades entre as 100 cidades brasileiras com maior índice de violência à mulher. As cidades de Taquara, de Guaíba e Lajeado. Eu poderia incluir outras cidades, como Palmeira das Missões, por exemplo. E, nesse aspecto, o esforço que as entidades responsáveis também fizeram. Também vi no relatório sobre o Rio Grande do Sul, como em outros estados, que nem todos os órgãos tiveram um grau de colaboração com o fornecimento das informações. Mas isso fica por conta exatamente da necessidade que temos de chamar atenção ao problema. E tudo isso é o envolvimento de todos. A CPI também presta esse serviço na divulgação das ações de proteção à mulher. A Lei Maria da Penha foi um divisor de águas no processo de combate à violência à mulher. E é exatamente nessa medida que o trabalho da CPMI teve um papel relevante. E eu tenho a honra de uma colega jornalista, cineasta, Maura Schneider, ter realizado um dos mais contundentes documentários, O Silêncio das Inocentes. E eu recomendo, inclusive, que esse vídeo seja, digamos, incluído no relatório da CPMI, da Maura Schneider, porque ele, a partir da Lei Maria da Penha, faz uma abordagem com depoimentos de delegadas mulheres, de vítimas da violência, seja por ordem de gênero, dentro da família. É uma das mais agressivas realidades no tema violência contra a mulher. Então, eu queria fazer essa sugestão. Queria cumprimentar novamente a senadora Ana Rita pelo envolvimento, pela equipe de trabalho do Senado, que ajudou a senadora a compor esse relatório. Não é uma atuação fácil, porque envolve uma série de dificuldades no levantamento dessas ações. E queria, cara presidente João Moraes e cara senadora Ana Rita, na página 998 do relatório apresentado pela senadora, eu proporia, para efeito de compreensão, até para limitar devidamente a ação do Congresso, do Legislativo ou de uma CPMI em relação às suas prerrogativas no alcance de outros órgãos que têm igual independência, que ficasse o caput da referência abordada pela senadora, que penso ficaria absolutamente adequado do ponto de vista legal e do ponto de vista da própria prerrogativa, para não ferir e não avançar o sinal em relação às competências de outro poder. Lerei, então, o que eu penso que poderia ficar e submeto também, claro, a aprovação deste plenário. Na página 998, por isso decide a CPMI oficiar ao Conselho Nacional do Ministério Público para analisar, acrescentando, os eventuais vícios procedimentais da investigação sob ótica dos princípios constitucionais da igualdade, da impessoalidade, da legalidade e da moralidade da administração pública e aplicar as medidas pertinentes. Eu penso que este caput resume todos os procedimentos, que não precisa nós como poder legislativo, dizer a um outro poder, judiciário ou Ministério Público, o que ele deve fazer. Com isto, nós abrigamos num guarda-chuva as competências que aquele poder saberá desenvolver e cumprir. E retirando os itens 1, 2 e 3, porque isso, sim, seria avançar sobre as competências do poder. Penso que essa conclusão poderia abrigar aí o acolhimento e estaria inserido nisso tudo aquilo que nós queremos que seja feito em relação à apuração dos fatos colhidos no trabalho da senadora Ana Rita. Então, essa é a minha posição.
Esta presidência considera importante e oportuna contribuição. Consultei a senadora, ela disse que falará ao final da abordagem geral. Com a palavra, a deputada Marina Santana. Senhora presidenta Jô Moraes, senhora relatora Ana Rita e todas as autoridades aqui presentes que não foram ainda nominadas, mas com certeza serão, a nossa secretária de Políticas Públicas para as Mulheres e a nossa representante do Conselho Nacional do Ministério Público. E a doutora Carmen, que tem sido exemplar no seu trabalho de nos orientar como advogada que é da área e como membro de um seleto e importante grupo de pessoas e entidades que orientou o Congresso Nacional com a sua experiência de entidades feministas e com conhecimento na área da violência contra a mulher para a elaboração da Lei Maria da Penha. Então, por essa convivência, senadora Ana Rita, deputada Jô Moraes, eu gostaria de fazer essa deferência, porque isso foi muito importante nos trabalhos do grupo do GT específico de legislação, que nós tivéssemos tido a oportunidade de fazer essa consulta e receber o acompanhamento no momento de fazermos a análise mesmo sobre a legislação posta e outros projetos que vieram e foram sendo discutidos ao longo desse 1 ano e meio. Senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras senadoras, senhores senadores, eu penso que essa é uma experiência muito importante e destacada do nosso Congresso Nacional como forma de traduzir o que as estatísticas têm nos oferecido em termos de números que se apresentam à população e às instituições sobre a violência contra a mulher. Nós pudemos sentir, em cada momento, além das audiências públicas, mas em cada momento de diligência a uma delegacia da mulher, a um IML, uma diligência a uma defensoria pública, uma diligência a um juizado especializado. Em cada uma das diligências realizadas, o que ocorre de fato com a mulher quando ela procura uma rede de apoio para dizer que ela está entrando num ciclo de violência e que ela precisa de ajuda, ou que ela sofreu uma forte violência já e que precisa de ajuda. E nós estamos podendo, através desse relatório, muito bem feito, parabenizo profundamente Vossa Excelência, senadora Ana Rita, por esse trabalho de síntese dificílimo, porque observar as contradições que nós temos nos municípios, nos estados, e o governo federal, como gestor do Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, as contradições que nós temos entre o que a Lei Maria da Penha e toda a legislação orienta as instituições a fazerem, o que é feito, é uma distância muito grande. Então, essa síntese merece não só o nosso acolhimento, não só o nosso apoio, mas, sem dúvida nenhuma, um respeito muito grande e a necessidade de que a gente evolua no sentido de que o Congresso Nacional se mantenha ativo nessa pauta e fiscalize os resultados das indicações que são aqui feitas. Então, se o Congresso, se esse momento aqui, se essa sessão aprovar esse relatório, o Congresso estará continuando a cumprir a sua missão de fiscalização do que ocorre no Brasil. Então, é muito mais do que pegar um texto, ou como se fosse uma mera apreciação, mas é o resultado de muito esforço de elaboração, de observância e, sobretudo, um cuidado e uma acuidade para que se entenda a complexidade do que passa a mulher brasileira. A mulher de todas as idades, desde a menina, quando sofre uma violência dentro de casa, até quando ela permanece em condição
de violência psicológica e se mantém assim e se reproduz com relação aos seus filhos com essa situação de violência permanente. Então, deputada Jo Moraes, senadora Ana Rita, gostaria de, ao lado de cumprimentar e de fazer essas considerações e de apoiar inteiramente o relatório, dizer que as autoridades, e conversava com o Ministério Público especificamente por ocasião da votação da PEC 37, e dizia que a todos com quem eu pude conversar, não se preocupem, essa fatia de pessoas que está hoje nas ruas e que ainda não tinha se manifestado, porque nós temos manifestações aqui todos os dias, em Brasília e no Brasil inteiro, de todos os tipos, de todos os gêneros. Exatamente. Nós temos gente fazendo... Só ontem nós tínhamos muitas manifestações aqui. O que ocorre é que jovens se incorporam ao acúmulo de manifestações que nós temos tido nos municípios, nos estados em todo o Brasil, e se incorporam de modo a dizer: vocês têm que dar resposta a isso, que nós estamos sensíveis e entendemos que não pode continuar. Então, dizia aos membros do Ministério Público, não é um questionamento só ao Congresso Nacional, só à Presidenta da República, só aos governadores e deputados, só aos prefeitos e vereadores. É um questionamento ao modo em que todas as instituições se relacionam com a esfera pública, incluindo o Poder Judiciário, incluindo o Ministério Público, incluindo todos nós. Então, que nós saibamos cuidar dessas contradições em que nós temos vivido e fazer a nossa parte no que tange especificamente a esse assunto e a demais assuntos também, mas no que tange a violência contra a mulher. Então, esse é um relatório provocativo no momento de muita atenção por parte da sociedade brasileira, do povo brasileiro, que eu espero que continue antenado e acompanhando tudo o que ocorre. Então, parabéns, como disse, apoio e voto in totum no relatório que tenho aqui às mãos. E com relação ao item específico levantado pela senadora Ana Amélia, aguardo, então, a posição da relatora para me posicionar posteriormente. Obrigada, deputada Presidenta, Marina. pela ordem só. Deputado doutor Rocinha. Não é só uma questão. Como foi feita uma proposta de emenda pela senadora Ana Amélia, eu gostaria de ter acesso ao texto proposto. Gostaria que a assessoria, por favor. A sugestão da proposta da senadora Ana Amélia, que a assessoria tomasse providência para tirar cópias e distribuir com os parlamentares aqui presentes. O texto da senadora Penaforte, o texto... É que seria bom pegar o texto lido e que está nas mãos da senadora Ana Amélia. Obrigada. Nós vamos continuar com a palavra a deputada Carmen Zanotto, nossa Obrigada. Querida parceira nessa batalha aí ao longo desse período. Obrigada, deputada Jo, nossa presidente da nossa CPMI, senadora Ana Rita, a nossa ministra, a gente pode dizer assim, porque ela esteve aqui conosco várias vezes e está aqui representando a ministra das Políticas para as Mulheres, a senhora Lourdes Bandeira. Em nome das senhoras, eu cumprimento toda a mesa. Quero cumprimentar todas as colegas senadoras, deputadas, deputados. Dizer que, para mim, como parlamentar de primeiro mandato, essa CPMI foi mais do que um doutorado. Doutorado da vida, aonde a gente pôde ouvir as mais tristes realidades do nosso país, o quanto ainda a gente precisa avançar dentro das políticas públicas de enfrentamento da violência contra as mulheres. E quando eu digo que a gente precisa avançar, eu me refiro nas 3 esferas de governo, em todos os órgãos de defesa da mulher. Então, o país como um todo tem muito ainda para avançar. Quero destacar que o meu estado foi o primeiro estado que nós fizemos a primeira audiência pública, e
naquele momento, muitos me questionavam a deputada Lucy, por que Santa Catarina, que era um dos estados mais bem posicionados, estava realizando audiência pública lá. Quero agradecer a compreensão das colegas e dos colegas que acataram o nosso pedido de audiência pública lá e registrar que Santa Catarina, poderíamos dizer assim, ocupa uma situação muito confortável. É a 25ª capital na posição do mapa da violência de 2012 e o estado é o 25º também. Mas não posso me furtar de lamentar e registrar que a minha cidade, a cidade de Lages, o município onde eu tive mais de 50% dos votos, nós ocupamos a 17ª posição. E dentro do estado de Santa Catarina, nós temos 5 cidades entre as 100 cidades do país mais violentas. E quero aqui fazer um pedido à nossa secretária executiva de Política para as Mulheres, que dentro das 100 cidades brasileiras que são mais violentas e que não estejam dentro do pacto, que não tenham assinado o pacto, que num segundo momento elas possam e devam ser incluídas para que possa ter um olhar da Secretaria Nacional diretamente a esses municípios, se eles estão cumprindo as políticas, como é que eles estão implementando as políticas para as mulheres. Formalizei um ofício ao governador do meu estado, ao prefeito do meu município e vou fazê-lo aos demais prefeitos que estão entre os municípios aonde nós temos mais violência, de que dentro dos 100 do Brasil, que são 5 em Santa Catarina, mais Mafra, Criciúma, Balneário Camboriú e Chapecó, para que efetivamente a Coordenadoria das Mulheres se transforme numa espécie de secretaria, não precisa ter a estrutura de uma secretaria, mas que tenha status para que possa, tanto em termos do Estado de Santa Catarina como nesse conjunto de municípios, perpassar as demais secretarias, os demais órgãos, para que possa efetivamente agregar as políticas. Que uma denúncia que chegue num pronto-socorro tenha um olhar diferenciado para aquela mulher, que a gente vá além do fazer a sutura, se for um ferimento, ou medicar, e que efetivamente essa mulher possa ser acompanhada por este órgão na Delegacia da Mulher, no Ministério Público e assim sucessivamente. Quero registrar ainda 2 situações gravíssimas que nós vivemos na região de Lages, a região serrana do estado de Santa Catarina. Uma foi o assassinato de uma filha e sua mãe, na cidade de Campo Belo, aonde a região parou e, lamentavelmente, meses depois, as suspeitas e o levantamento, e quero aqui registrar o trabalho da delegacia, dos delegados da nossa região, que foram investigar, e foi o esposo que teria mandado, o suspeito é o esposo que teria mandado assassinar a sua esposa, e a sogra presenciou, acabou morrendo junto. Um ex-secretário municipal do município de Campo Belo, ele estava no exercício quando teria mandado fazer esse crime, foi detido agora e estão terminando os processos. E nesta semana, na minha cidade, é página do Correio Lagiano de ontem, mulher agredida com pé de cabra. Eu não sei se todos sabem o que é pé de cabra, mas é aquela ferramenta de ferro que tem, parece como se fosse a forma de uma forquilha na ponta. E ela só não morreu porque ela gritou tanto. E, felizmente, teve tanta força que ela conseguiu segurar o pé de cabra e, com isso, ela não foi levada a óbito. Mas agredida pelo ex-esposo, mãe de 5 filhos dele. Então, com certeza, o meu trabalho não se encerra aqui. O meu trabalho será de me debruçar no estado de Santa Catarina, continuar buscando formas para que a gente reduza a violência contra as mulheres, em especial nesses 5 municípios, mas mais ainda no meu município, que é o 17º, porque se nós pudermos interagir, fazer com que este belíssimo relatório,
que aqui quero, em nome da Carmen, agradecer todo o apoio técnico que eu recebi da comissão, em nome da Elaine Farias, do meu partido, que me assessorou, todos os demais assessores que nos ajudaram a reler, a sugerir, a implementar. Então, senadora, não tenho nada a acrescentar a este relatório, porque foi na caminhada e a senhora, com muita propriedade, conseguiu, nesta imensidão de páginas, traduzir aquilo tudo que a gente ouviu nas audiências, nas diligências, e dizer, Jo, que, nobre deputada, que a senhora continuará sendo, para mim, uma dos ícones das parlamentares para a gente seguir, nós que estamos iniciando esta caminhada. Parabéns e, se pudermos, junto com a Secretaria Executiva, quero ainda propor mais uma questão, que a gente faça uma reunião nos estados, e aqui quero colocar o estado de Santa Catarina como um dos primeiros, que a gente reúna este conjunto de municípios e a gente trace as estratégias a partir deste relatório. E como parlamentar, e tenho certeza que a deputada Lucy vai estar comigo neste momento, porque não, eu acredito que quanto mais estrelas, quanto mais pessoas, quanto mais cabeças pensando, a gente pode melhorar ainda mais. Junto com a deputada Lucy, a gente possa, em Santa Catarina, numa reunião, junto com a coordenadoria estadual, traçar, baseado neste relatório, o que mais pode ser feito em Santa Catarina para a gente melhorar e reduzir a violência, e que nenhuma mulher e nenhum homem desse país sossegue até que a gente não tenha nesse país nenhuma mulher mais vítima de violência contra a mulher, assim como a gente viu durante todas as nossas audiências públicas. Muito obrigada.